Então vamos lá. Bom, tem que começar esse vídeo pedindo desculpa porque ele vai irritar um monte de gente aqui da nossa bolha, né, financeira que cria conteúdo na internet. Eu não tô falando especificamente com ninguém, mas eu quero deixar claro algumas coisas aqui porque eu mesmo que comecei a onda, né? Então vamos dar um jeito de deixar as coisas um pouco mais claras aqui. Há alguns anos eu venho fazendo vídeos aqui falando sobre a questão da desdolarização da economia, né? A gente tem uma mudança de paradigma, obviamente os Estados Unidos é um império estabelecido, e esse império, ele naturalmente está entrando em declínio. Se você pegar diversos especialistas no mundo, né, seja de Wharton, de Babson, das principais Ivy Leagues americanas, ou mesmo do mercado financeiro, como o Ray Dalio, que publicou aí os Princípios da Nova Ordem Mundial e como os impérios morrem, quando você vai pegar todos esses livros muito bem fundamentados, muito bem documentados, a gente percebe que a economia americana ela teve o seu ápice, já que já parece ter ficado para trás, o excepcionalismo americano, toda aquela coisa, né, que a gente dizia antigamente que eles eram incríveis. Esse império, ele começou a apresentar determinadas fissuras e com isso a gente tem uma mudança do centro econômico do mundo, né? Claramente a China começa a emergir como um possível império, não existe garantia nenhuma ainda de que a China vá conseguir ocupar esse espaço, né? Mas a gente sabe que poder nunca fica vago, senão a China, algum outro lugar vai ocupar esse lugar, ou mesmo os Estados Unidos pode até conseguir fazer alguma coisa para se manter nisso por mais tempo, mas é natural a gente ver uma perda da hegemonia do dólar. Se antigamente a gente dizia que quase todas as transações eram feitas em dólar, esse número tem diminuído ano após ano. Quando você vai olhando, ele vai diminuindo. As pessoas começaram a questionar, né, o dólar desde o fim do padrão ouro, lá na década de 70. Quando a gente vai olhar para hoje, então, já muitos anos depois disso, a imagem dos Estados Unidos está completamente arranhada. O próprio presidente americano, ele parece querer diminuir o valor do dólar no mundo, até para conseguir exportar melhor. Então, uma série de coisas mudaram aqui. O mundo não é mais o mesmo do final dos anos 90, do final dos anos 80. A gente tem algumas coisas diferentes. Acabou aquele mundo multipolar, onde todo mundo dava as mãozinhas e dizia, nossa, nunca mais teremos guerra, porque agora um país depende do outro. Acabou o conto de fadas, as coisas vão se encaixando. E, obviamente, existem coisas que os investidores precisam se preparar, mas a classe média, novamente, vai fazer burrice por estar mal aconselhada. Porque na hora que a gente fala sobre isso tudo é verdade, algumas pessoas começaram a adotar um padrão de comportamento completamente irracional. É como se os Estados Unidos não fosse mais existir. Não é como se, Raul, existe uma bolha das IAs, Raul, existe uma bolha da tecnologia, nossa, as Magnificent Seven concentram 30 e poucos, ou 38%, 33%, dependendo do período, de todo o dinheiro do dólar, né? Os ETFs estão fazendo investimento de forma automática. Pessoal, tudo isso é real, mas a gente não pode esquecer de algumas coisas. Se você pegar agora aí, né, no seu computadorzinho, provavelmente vai estar um sistema americano. Se você pegar no seu celular, vai estar um sistema americano também, né? Então, ou é o Windows o seu computador aí, ou é Mac. E necessariamente vai ser um sistema operacional americano que está rodando. Essas informações que os Estados Unidos detêm, esse controle dos sistemas ao redor do mundo. Se você tem uma empresa, está rodando Oracle, está rodando essa coisa toda ali. Você vai olhar suas redes sociais, são todas redes americanas. Você vai olhar o seu carro, tem influência, tem peças. Então, tudo isso não vai ser destruído da noite para o dia. Quando a gente olha, né, o que aconteceu com o Império Britânico, por exemplo, ok, né, não é mais a mesma coisa do que já foi um dia. Não tem mais a mesma hegemonia, mas não é que sumiu do dia para a noite. Né? Vai ali ocupar um lugar entre as maiores economias do mundo, continua sendo relevante para o planeta, de modo geral, só não é mais a principal potência econômica. Se os Estados Unidos, se é que isso vai acontecer, gradativamente isso deve ir acontecendo, e as empresas boas americanas, elas vão continuar existindo por muitos anos, mesmo porque quando a gente olha, por exemplo, para McDonald's, adivinha qual é o segundo lugar que ele mais tem restaurantes? É na China. Quando a gente vai olhar para as outras empresas, né, 5 mil, mais de 5 mil restaurantes dentro da China. Quando a gente vai olhar para outras empresas americanas também, né, a Apple também tem um mercado gigantesco dentro da China. E não só a Apple, a Tesla ou essas empresas todas têm um mercado gigantesco ali, como elas vão continuar tendo. Não é porque um país ele deixou de ser a maior potência do mundo, se é que vai deixar de acontecer mesmo, que você não pode aproveitar. E aí quando a gente olha para isso, todo aquele racional, né, contracíclico que a gente vem falando há anos e que todos os investidores sabem que deveriam ter, parece que virou pó. As pessoas agora já estão dizendo que não vale mais a pena colocar nenhum real nos Estados Unidos, ou que não vale mais a pena investir, né, em empresas que desenvolvam tecnologia ou na indústria americana, porque vai morrer nos próximos anos, que a gente está prestes da grande bolha, etc. Pessoal, uma bolha, ela não destrói tudo que existe na economia. Se você volta para os anos 2000 lá, e aí você vai ver a bolha das .com, beleza,
Nossa, os Estados Unidos estavam exagerando, tudo que colocava na internet virava dinheiro, né? Tinha sites ali de bonequinha, tinha site de tudo quanto é coisa que tinha arrecadado bilhões, né? É verdade tudo isso, mas o Google estava lá no meio, a Amazon estava lá no meio, já existia nessa época, no início da bolha das .coms. Então, não é que tudo aquilo não fazia sentido nenhum. Do mesmo jeito que agora, tem muita coisa que colocou IA na frente e que aglomerou um monte de dinheiro, mas não é que tudo não faz sentido. Então, quando a gente olha para as empresas boas que estavam lá naquela época, né, essas empresas elas não só continuaram, como elas expandiram. Esse capital, que ele vai se aglomerando em coisas sem sentido. Uma vez que a bolha se estoura, ela volta para aquilo que é racional. E os Estados Unidos é um dos maiores importadores de matéria-prima do planeta. Ainda tem muitas e muitas e muitas fábricas ali dentro. Ainda tem um setor de varejo gigantesco com a população que mais consome no mundo. O PIB per capita da China está muito longe, mas muito longe do PIB per capita americano, até porque se alguém, né, se a China chegasse, a gente precisava de 16 planetas para poder manter o padrão médio de consumo de um americano. Então, quando a gente vai olhar para isso, para o sistema financeiro, para essas coisas todas que existem dentro do mercado americano, até mesmo a bolsa chinesa tem forte dependência do mercado americano, né? Então, como é que vai funcionar isso? Esse capital que está nas empresas chinesas ali, também parte dele é americano também. Então, não é assim que o mundo funciona. A gente precisa observar esse contrafluxo e entender agora que a gente está buscando por outra coisa. O que a gente está buscando é por estabilidade institucional contra o hype. Então não é que você vai tirar seu dinheiro da economia americana. Não é que você não vai colocar e vai colocar só no Brasil agora, porque eu vi muita gente também com essa besteira. Ah, não, que desvalorizou o dólar. Na hora que o dólar estava nas alturas, um monte de gente estava mandando você colocar dinheiro lá. Agora que o dólar deu uma controlada, é o melhor momento para você voltar a investir em dólar. Lembra disso, tá? É sempre seguindo o contrafluxo. Aí o que você vai procurar? Enquanto as pessoas estão analisando ali, né? Eu quero participar da próxima onda do verão. Eu quero agora colocar todo o dinheiro da minha vida numa empresa de IA que eu vou ficar rico do dia para a noite. Não vai. Quando essas coisas chegam na nossa mão, quando chega na Bolsa de Valores, quando chega no investidor médio, é porque já passou, tem tempo. Esse bonde já foi. Então agora construindo data center, sei lá o que, isso aí já vai vir ao nabo. Né? Pra gente nunca chega o filezinho. O filezinho quem pegou já colheu, já vendeu, já tá indo embora, já tá morando na Maldivas. O negócio agora é você olhar o seguinte, o que é aquilo que nos Estados Unidos de 50 anos atrás estava estabelecido e que agora continua estabelecido? Quais são essas empresas, né? Para onde eu devo buscar? Processamento de alimentos. Olha a concentração. Empresa de saúde, empresa de cuidados pessoais. Vai parar de escovar o dente porque veio crise. Empresas de energia, empresas de água, né? Tudo isso que a gente vai olhar, você vai ver que não mudou tanto. 50 anos atrás e agora está mais ou menos do mesmo jeito. Se você olhar aquilo ali 50 anos atrás já estava lá e agora ou está maior ou está do mesmo tamanho, é um bom momento para você olhar. Então, nesse momento, tem muita gente esperando essa bolha estourar. Ela deve arrastar muitas dessas empresas, mesmo as que não têm nada a ver com a história, para o buraco, e isso vai abrir uma das melhores oportunidades de todos os tempos. Dá para investir fora dessa lógica, fora dessa expectativa de mercado irracional, fora dessa expectativa do hype, fora da IA, fora dessa transformação do mundo. Mas se eu ficar de fora agora eu vou perder essa alta, né? Eu posso colocar essas ações na minha carteira, posso ir ganhando, olha quanto essas coisas estão se valorizando. O investidor que se guia a partir da alta, necessariamente ele perde dinheiro. Porque quando todo mundo está enxergando uma coisa, não tem mais assimetria naquilo, né? Quando todo mundo está vendo o óbvio, não tem mais assimetria, já normalmente está muito precificado. Então você precisa manter a mesma estratégia que você manteve para desviar das crises, né, até aqui, é a mesma estratégia que você vai se manter para ganhar mais dinheiro do que a média. Sem querer ganhar mais do que a média, querendo simplesmente proteger o seu patrimônio, você vai acabar ganhando mais que a média. Porque se você procurar investir em uma alocação disciplinada, respeitando aquilo que você queria, empresas com pouca dívida, empresas com lucros consistentes, empresas que historicamente apresentaram bons resultados, isso vai pesar muito mais do que as mudanças geopolíticas temporárias. Lembre-se, os governos passam, né? As mudanças acontecem, os conflitos passam, tudo isso passa. Aquilo que permanece é
O trabalho muito bem feito, bem executado ao longo de anos. Você tem empresas que sobreviveram à Primeira e à Segunda Guerra. Você tem empresas que vão sobreviver necessariamente à Terceira porque elas fazem um trabalho pragmático. Elas trabalham observando os números delas e agindo. Ah, Raul, mas essas empresas não vão balançar? É claro que vão balançar, gente. Não existe como a gente passar por uma mudança tão grande como a gente está passando do mundo agora, acabando a antiga configuração do mundo do jeito que a gente observava que ele era ali. Você vê que os aliados históricos já não mais são tão aliados, os inimigos históricos já não mais são tão inimigos, né? As coisas todas estão se reencaixando. Isso vai provocar mudança nos patrimônios. Agora, tem coisa que não, né? A segurança desses bons ativos, eles vão performar bem. Eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes, eu não vou mostrar de novo, né? Mas quando a gente pega o gráfico lá desde 1800, você vai ver que ele vai fazer assim, na bolsa vai cair, a taxa de juros vai descontrolar, o ouro vai ganhar mais dinheiro que todo mundo nos últimos anos. O ouro já subiu 50% a mais. Não é que a gente está esperando a crise chegar, ela já chegou. Quando o ouro cresce 50%, o medo do mundo, ele bateu no pico. Agora, quem comprou no medo lá na pandemia, vamos lembrar, ó, você estava no mercado? Quem comprou com medo lá em 2020? Ganhou mais dinheiro que quem correu ou não? É simples, né? Quando a bolsa chegou em 60 mil, teve gente que vendeu. Você olhou para aquilo ali e falou, cara, pelo amor de Deus, a bolsa brasileira estava a 60 mil pontos. A gente lembra disso? A gente está quase chegando nos 200 agora. 5 anos atrás, a gente estava quase 60 mil pontos. Você olhava para o mundo todo, não tinha um indicador verde no planeta Terra. Não tinha nada que fazia verde. Nada, 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 nada. Quer dizer, tinha na China, porque lá é o verde, para eles é negativo. Então, você olha para aquilo, até isso é só um contrário, também não ajuda, né? E aí você olha aqui, agora você percebe um monte de gente com medo da principal economia do mundo, que do nada as pessoas acham que vai sumir do planeta Terra, que vai explodir. O que é isso, gente? Se os Estados Unidos fosse ainda a 20ª economia, boas empresas americanas ainda estariam no auge, né? E aí o que a gente precisa fazer aqui sempre? Terceiro item, mentalidade de longo prazo. Entender que não é sobre uma década, não é sobre um ano, não é sobre um índice, é sobre quanto tempo você consegue permanecer no mercado fazendo as boas escolhas. Não existe ninguém que eu vi ganhar dinheiro que entrou no mercado um ano e saiu. É sempre aquela pessoa que ela consegue analisar os fluxos, fazer compras e esperar. Você vê que a Berkshire Hathaway está lá, as posições estão montadas, o pessoal está falando, nossa, mas o Warren Buffett está com a maior caixa da história. Tarará. Sim, mas ele vendeu todas as ações dele? Não, né? Fez o caixa aqui equilibrado. E por quê? Porque o preço para ele importa, porque o dinheiro não é dele. Né? O dinheiro pode sair de uma vez ali. Aquele dinheiro ele está gerindo fortunas de outras pessoas. Querendo ou não, a Berkshire Hathaway ela tem ali um patrimônio de acionistas para cuidar. A mesma coisa os fundos de investimento, etc. Então, a gente precisa entender que a lógica do bilionário não serve para a gente. A lógica que deixou o Buffett bilionário serve, né? Escolher bons negócios, comprar e esperar. A lógica que deixou qualquer um bem sucedido foi essa. Esse é o histórico que a gente tem. Quando a gente analisa, então, esse é o momento, se todo mundo está com medo dessas empresas, da indústria, de tudo isso ser destruído, de tudo isso acabar e virar tudo IA, lembre-se do seguinte, o prêmio de risco é, se estiverem certos, a IA vai acabar com o mundo como a gente conhece. Vai ter dinheiro? Não, se acabou com o mundo como a gente conhece, 50% da população não tem mais emprego, vai ter revolta e, obviamente, o capitalismo acabou. Segundo caso, essas empresas se adaptam, as IAs até agora geraram mais empregos ou tiraram empregos? Geraram mais empregos, né? Se você pegar e analisar em números gerais, geraram mais empregos. Aquilo que se planta, vai se plantar do mesmo jeito? Vai. Vai se colher do mesmo jeito? Vai. A celulose vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Até porque você tem que limpar a bunda. O papel higiênico vai estar do mesmo jeito? A fralda do seu menino está do mesmo jeito? Ou a IA mudou também? Ou a fralda? Não mudou, né? Você come todos os dias? Depois que você come, tem que dar descarga? Tem. Tem que tomar banho? Tem. Mudou alguma coisa? A IA vai dar banho agora nas pessoas? Vai limpar por mágica? Não vai. Esses setores, eles não são possíveis de serem disruptados. Construção, continua do mesmo jeito, cimento, etc. Tudo igual. Se existe algum potencial de mudança, é no setor de serviço, de agendamento, alguma coisa assim. A gente já passou por isso sei lá quantas vezes, gente. Lembre-se que no início, né, da Revolução Industrial, quase todos os processos que eram manuais, eles começaram a ser feitos por máquinas. Gerou desemprego em massa?
gerou emprego em massa, porque o ser humano tem uma falta do que fazer terrível. No fim das contas, quando não sobra nada para ser feito, você pensa, nossa, o computador vai pegar agora e vai melhorar demais a nossa capacidade produtiva. O pessoal começa a gravar vídeo de humor na internet e consome 4 horas da nossa vida. E agora você fica vendo piada, que é uma função que não tinha. A pessoa ia no teatro uma vez no mês, agora é 4 horas você vendo negócio, tem um monte de gente que tem que trabalhar com extração de energia elétrica para você ficar dando risada de vídeo ruim que você acha na internet, né? Para você acompanhar novela de fruta. Então o pessoal fala assim, nossa, vai ter uma grande disrupção, o mundo vai mudar. Não acredite nos tarados da computação. Não acredite, isso é tudo coisa de tarado. Eles pegam uma coisa e falam, nossa, agora vamos ter desemprego em massa, vamos ter sei lá o quê, sei lá o quê. Eles não entregaram nada. Falaram que a gente ia para Marte, ninguém foi para Marte. Então todo dia eles prometem uma coisa nova. Por quê? Porque o mercado beneficia a promessa. Se eu pegar para vocês aqui agora e falar, nossa, eu tenho uma empresa de investimentos, né? E essa empresa de investimentos, ela vai fazer a mesma coisa que toda empresa de investimentos faz. A gente vai pegar, vai cuidar bem do patrimônio dos clientes, o atendimento humanizado, os clientes vão ganhar mais dinheiro. Você vai falar, não. Agora eu pego para você e falo, olha, tem uma empresa que agora ela substituiu todo mundo por IA, ela gera quase o mesmo retorno, só que sem precisar de nenhum ser humano, nós vamos ter as melhores margens do planeta Terra. Você vai falar, nossa, pegue meu dinheiro. Então o mercado financeiro, ele é um mercado que, quanto mais longe a sua capacidade de delirar, mais dinheiro coloca na sua mão para gerir. Então presta atenção nisso, porque o mercado financeiro ele não é remunerado pelo resultado, ele é remunerado pela promessa. Quanto mais grave forem as promessas, quanto mais você disser não vai sobrar pedra sobre pedra no planeta, mais dinheiro vão colocar na sua empresa que vai fazer não sobrar pedra sobre pedra no planeta. Mas na prática, assim como os caras da Revolução Industrial estavam errados, assim como todo mundo está errado, assim como ninguém nunca consegue acertar, assim como desde a produção de alimentos falavam que em algum momento a gente não ia conseguir mais produzir alimento para a humanidade, todas essas teorias catastróficas, elas são o que são todas as teorias. Só teorias, não dá em nada. O ser humano tem uma capacidade de resiliência que ele sobrevive em qualquer ambiente, ele inventa motivo para fazer as coisas, sem nenhuma lógica, sem nenhum princípio racional. Então, se você quiser ganhar dinheiro, transferir dinheiro dessa galera que está com mais pressa para o seu bolso, tem um método. Respeitar o tempo das coisas. Entra aí, alvp.com.br, é uma escola de investimentos. Fala, Raul, mas eu sou muito rico para estudar. Então não estuda, fica aí na mão de galera que está acreditando em delírio. Quem tem informação tem poder. Isso é uma coisa que nunca mudou no mundo. Entra aí, alvp.com.br, preenche o seu questionário, me conta como é que está a sua vida financeira. Se você tem pouquinho dinheiro, vou te colocar na escola, você vai aprender a investir, vai fazer os seus investimentos por conta própria. Raul, já atingi um patrimônio um pouco maior, quero a ajuda de um profissional, tem como? Tem. Se o patrimônio é um pouco maior, pô, eu entendo o seu receio, a gente coloca um profissional, você vai assistir as aulas e vai ter um profissional. Não, meu patrimônio é muito gigantesco, a gente coloca uma equipe, né? Pode pôr wealth para você abrir holding, colocar o patrimônio lá dentro, pode mandar seu dinheiro para fora, em offshore, tirar o dinheiro um pouco do país, né? Às vezes é bom, porque você não sabe o que vai acontecer no nosso país nos próximos anos, ou em outros países também. Fazer uma diversificação global, tudo isso tem como. Sob o único contrato, que é o contrato que mais funciona na história do mundo, né? O alinhamento dos nossos interesses. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, não funcionou para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então o que você gastou aqui com a UVP volta 100% para o seu bolso. Para essa garantia, eu escolho quem pode ser meu aluno e quem não pode. Então, quando você preenche o questionário aqui da UVP, você vai para um ser humano, ele vai ler suas respostas, tem gente que preenche de qualquer jeito e fala, eu nunca fui chamado. Nem vai ser, né? Por quê? Se eu vi ali que essa resposta parece spam, eu nem olho. Então, se eu vi e as respostas são coerentes com os nossos objetivos, a gente aprova. Eu não quero ficar dando aula de graça, não quero gastar sistema computacional de graça, não quero pagar servidor de graça, etc. Ou seja, eu quero trabalhar para receber. Para isso, para oferecer a garantia que eu ofereço aqui, o que eu faço é selecionar quem vai aprender comigo. Da mesma forma que qualquer comércio inteligente faz no mundo. Raul, eu atendo qualquer pessoa que entrar no meu comércio. Eu sou prestador de serviço, eu atendo qualquer um. Você é bobo. Né? Você vai lá, faz uma cotação, você vê que a pessoa é embira, que ela vai te dar trabalho, você atende, é bobo. Eu não atendo. Então, aqui eu faço o processo seletivo e escolho. Ah, mas isso aí é muita arrogância, sei lá o quê. Não acho. Acho que quando a gente oferece uma garantia do tamanho que eu ofereço, né, o mínimo que eu tenho que fazer é escolher bem os meus clientes. Então, preenche lá que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Pablo Julier Marques. Raul, já pensou em se candidatar a presidente da República? Estou cansado das mesmas opções. Queria visão de mudança, desburocratizar, cortar gastos e impostos. Eu gosto muito de ganhar dinheiro e do meu sossego. Então, eu não pretendo ser presidente da República, não. Porque é paz, né? Eu gosto de festa, gosto de farra. Então não dá não. E eu gosto de ganhar dinheiro honestamente. Ah, tem esse problema. Eu tenho esse desvio de caráter. Eu não gosto de desonestidade. Caetano, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Raul, um fundo imobiliário pode quebrar? Pode. O que acontece com o investidor se isso ocorrer? Perde o dinheiro. Existe algum tipo de FCG? Não. O imóvel é vendido e partilhado entre os investidores para cobrir o rombo dessa espécie? Não. Primeiro, entre os credores, depois o que sobrar vai para os investidores. Já aconteceu algo parecido no passado? Tem um vídeo seu a seu respeito? Cara, tudo pode quebrar. Sim, o fundo imobiliário nada mais é que uma empresa. Pode quebrar. Se ele, por exemplo, ficar muito tempo sem pessoas ali dentro, ele pode convidar os investidores a fazer um aporte para poder cobrir o rombo. Se os investidores quiserem aportar, tudo bem. Se não quiserem apostar, ele pode quebrar. Já aconteceu de vários ativos quebrarem no Brasil, empresas, fundos, etc. Márcio Reis. Raul, uma dúvida. Quem começa a investir na bolsa através de um banco e esse banco quebra, não tendo mais acesso ao app do banco e tal, como faço para ter acesso aos meus investimentos que fiz na bolsa ou no tesouro? Vai no investidor B3 e troca a custódia para outro lugar. Você não perde nenhum centavo nesse caso. Beleza? Ó como vocês são bonitos, hein, gente? Que pergunta boa aqui no final. Isso aí dava até um corte curto. Beijo pra você.